O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é a geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Sejam bem-vindos, as crianças também. Camisa bonita, rapaz. Toda elegante, olha só, que chique. Sua irmã? É? Olha, e tem uma moça que chegou ali também, que está com um laço amarelo no cabelo. Deus abençoe, viu? Povo de Deus, eu vou ser bem direto e sem rodeios. Estamos no primeiro dia do mês de março. O tempo corre. E quem aprende com o tempo que nós não temos muito tempo para brincar de vida, ou vivemos com seriedade, ou então nos deparamos com a realidade, cheguei aos 45 e ainda vivo como um adolescente, e tem muita gente caindo nessa. Se caímos nessa, se não despertarmos, perdemos muito tempo. A vida só se tem uma, e a única certeza que nós temos é que nós só temos essa vida. Pode-se fazer um monte de reflexões, um monte de falas, bom, enfim, mas a única certeza que nós temos é que temos agora. Amanhã está muito longe. O ontem já foi. Pois bem, à luz da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 10, e do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 32, gostaria de traçar somente um horizonte. Qual é a raiz da conversão ou de um coração arrependido? Qual é a raiz da conversão ou de um coração arrependido? De imediato já eu gosto sempre de dizer o que não é. Seguindo um pouco da teologia, me parece que apofática, que a gente nega algumas coisas para chegar à compreensão do que realmente é. Então, por exemplo, conversão não é mudar de igreja, não é mudar de religião. Podemos fazer isso à torta e à direita. E tem gente que faz isso à torta e à direita. Mas o fundamental não muda. Conversão não se dá por causa de um milagre. Pode ter uma pessoa que recebe um determinado milagre, um determinado benefício da parte de Deus, e daí, durante um tempo, fica toda comovida, começa a se envolver nas atividades de comunidades e por aí vai, mas com o tempo, passando o tempo, porque a vida é aqui, ó. Seguir Jesus Cristo com seriedade, não dá para a gente ficar somente com aquela coisa aqui dentro, não. Precisa ter uma raiz, uma decisão. E decisão a gente não toma somente, se a gente toma decisão por causa de afeto somente ou por causa de emoção, logo, logo a gente volta atrás. E eu conheço,
muito caso como esse. Conversão é fruto de uma escuta e de atenção. Vou explicar o porquê. Escutamos a profecia de Jonas. Na profecia de Jonas, não nos dá muito a entender porque não conseguimos imaginar aquela cosmovisão, mas eu vou tentar apresentar. Imaginem eu montado num cavalo, atravessando de ponta a ponta a cidade de São Paulo e gritando para todo mundo: convertei-vos, convertei-vos. Nas nossas cidades está cheio de gente fazendo isso. Ou vocês se convertem, e ainda tem aqueles que são mais dramáticos, ou você se converte, você vai ver o fogo do inferno. Inclusive me envergonha às vezes que temos em nossas redes sociais por aí, entre tanta gente que se preocupa em fazer tanto terror e se esquece de anunciar o Evangelho. E aí eu explico o porquê, mais à frente. A imagem de Jonas atravessando a Nínive, gritando e chamando as pessoas à conversão é justamente essa. Uma pessoa desconhecida, insignificante para a maioria de todas elas, dentro de uma grande metrópole, gritando isso. Nínive se converte porque escuta. O povo de Nínive se converte. O rei de Nínive escuta e ele volta o seu olhar para alguma coisa mais séria. E aí eu explico. Qual o nome do bebê? Laura. Por favor, venha com a Laura aqui. Se eu fizer assim com a Laura, ei, ela olhou para mim e voltou para a mãe. Obrigado, viu? Conversão não é só mudar uma direção. Conversão, no contexto bíblico, tem a raiz shob. Shob significa voltar. Voltar eu escutei aqui, opa, e presto atenção em quem me chamou, no que falou. E prestando atenção no que falou, olho se isso corresponde. Conversão é voltar a sua atenção para algo extremamente, ou para alguém extremamente importante. Quando diz que Nínive se converte, quer dizer que Nínive volta o seu olhar para aquele que, lá no livro do Gênesis, o ser humano desviou o olhar. De quem o ser humano desviou o olhar? Mais do que colocar as roupas de saco, cinzas, o ponto central é esse, é voltar o coração. E a gente volta o coração para algo extremamente importante. Às vezes a gente deposita o nosso coração em algumas coisas que nos encantam primeiramente. Uma bela mulher, um belo homem, uma roupa bonita, um carro, um bom emprego, um bom salário. Mas com o tempo, é isso realmente que faz a diferença. Voltar o olhar e perceber o que é essencial. Essa é a figura de Jonas. Alguém que passa e fala que essas pessoas devem voltar a sua atenção para aquele que é fundamentalmente o Senhor de nossa história. E arrepender-se não é simplesmente dizer
colocar alguns sacrifícios ou simplesmente chegar, como infelizmente nós vemos algumas pessoas que chegam para nós no período de confissão. Olha, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não... Aí dá vontade de virar e falar assim: e você pelo menos respeita as pessoas que convivem com você? Não é olhar, arrepender significa ver assim: o que eu fui tão bom quanto eu poderia? Eu fiz tudo o que eu poderia hoje, como homem, como mulher, como filho de Deus? Pois bem, converter-se não é somente mudar de lugar ou mudar a direção, é voltar o seu coração para aquele que olha para cada um de nós com uma paciência terrível, que nós muitas vezes não teríamos conosco e não temos com os outros. E perceber o que realmente é importante. Por isso que Jesus vai olhar para essa geração a qual ele dialoga no capítulo 11, versículos 29 a 32, e vai dizer assim: eu não preciso dar sinal a ninguém, porque sinais vocês já tiveram muitos ao longo do tempo. Por exemplo, Jonas. Vocês já tiveram muitos sinais que seriam fonte para vocês voltarem o coração de vocês ao Senhor. E agora está aquele que é o sinal por excelência. E vocês não escutam, não enxergam, não veem e não se olham. Maior sinal, qual eu vou oferecer? Para ficar mais evidente ainda, podemos viver de utopias e de coisas românticas que enchem nossos corações. Me lembro que durante muito tempo algumas pessoas falavam: a gente precisa dizer às pessoas sempre que a gente as ama. Eu descobri a duras penas que a gente não precisa dizer às pessoas que a gente as ama. Isso é de vez em quando, a gente mostra que ama. Aprendi a duras penas que as pessoas não precisam falar que são boas. Elas nem precisam, a bondade nem precisa de propaganda. A bondade por si apresenta-se. Afinal de contas, quantas nós temos aquelas pessoas que nós olhamos assim, todo mundo já deve ter passado por isso. Você olha para aquela pessoa, aí dizem que o santo não bate. Aí você olha assim e fala: Sabe aquele sorriso amarelo que a gente faz para o cunhado, para a cunhada, ou para o vizinho, para a vizinha, aquela pessoa antipática, que a gente fala: oi. Mas por incrível que pareça, com o passar do tempo na convivência, a gente vira e fala assim: pô, mas não é que a pessoa é boa mesmo? Agora tem aqueles que a gente abre o coração assim, mas não, que traste. Pois bem, Jesus olha para os seus contemporâneos e fala assim: vocês procuram um sinal, mas qual sinal é maior do que aquilo que vocês precisam escutar, ver e assumir um caminho diferente na vida? Bom, até porque, como disse e reafirmo, pessoas que dizem receber milagres e se convertem só por causa de um determinado milagre ou por causa de um determinado benefício, não significa que permanecerão no caminho correto. Até porque, se olharmos bem, diante de muitas dificuldades, nós fomos capazes de fazer promessas ao nosso Deus e até hoje não cumprimos. Não que as promessas vão fazer alguma diferença para Deus, não nos preocupemos. O joelho ralado de alguém que prometeu subir 400 degraus não vai fazer com que Deus seja mais Deus. Isso não.
mas mostra o grau e a importância que nós demos àquilo que nós recebemos. Me chama mais atenção, e aí, se incomodar alguém, eu não peço perdão. Me chama mais a atenção uma pessoa que na sua serenidade não faz esse tipo de promessa, mas se esforça todos os dias, e eu conheço casos como esse, de controlar a sua língua, de controlar a sua intrepidez raivosa que machuca filhos, esposa ou marido. Me chama mais atenção alguém que escolha definitivamente controlar o seu ímpeto. Me chama mais a atenção alguém que se esforça por tentar enxergar em alguém alguma coisa boa. Me chama mais a atenção alguém que pode ter degladiado com o vizinho ou com um amigo, mas tem a capacidade de parar e perceber assim, será que eu realmente parei para enxergar tudo com clareza? Me chama mais a atenção alguém que se senta no banco de uma igreja, ainda que com todas as dificuldades, para escutar a palavra de Deus. E dentro de todas as circunstâncias, ainda que possa dizer assim, nossa, aquela pregação não foi tão boa, mas aquele trecho do Evangelho mexeu em meu coração, porque prestou atenção do que alguém que está com as mãos para o alto, fazendo firulas e nem um pouco preocupado em ser alguém melhor. No fundo, o sinal de Jonas, ou a sabedoria buscada pela rainha que vem do sul, essas coisas significam só uma. Os ninivitas buscavam algo significativo e escutavam. A rainha que vem se encontrar com Salomão buscavam a sabedoria que não estava simplesmente na ciência, mas a sabedoria que é fruto de alguém que olha o sofrimento e a vida cotidianos e aprende com eles à luz da palavra e pensa para poder falar e instruir. É aquilo que se concretiza em Jesus Cristo e que, infelizmente, tanta gente fala e diz que está querendo, ou que ama, ou que adora, mas na hora do vamos ver, a gente não vê sinal nenhum de ter retornado a sua atenção, o seu coração para o seu Senhor. É justamente por isso que o Salmo 50-51 vai ter como refrão, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O coração arrependido é o coração que escuta, volta-se para o seu Senhor, olha para si e percebe que tem alguma coisa que precisa mudar. Porque todo mundo tem alguma coisa para poder melhorar. Não significa que a gente tem um pecado. Significa que a gente tem alguma coisa para poder crescer na imagem do Filho de Deus. E arrependido busca trilhar um caminho diferente. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, porque é com a sua graça, voltado para o teu olhar, que ele conseguirá se reconstruir. Então, não é milagre, não é nada disso. É a capacidade de escutar. E às vezes, milagre ou qualquer outra coisa, nada mais é do que uma chave que pode ser virada e um alerta que pode nos ser dado, mas que exige um caminho cotidiano de escuta, olhar e retorno, para reconstruir todos os dias, ou construir todos os dias, a imagem do Filho de Deus. Se não for assim, não nos preocupemos. Podemos amarrar, fazer jejuns, ofertar esmolas, podemos fazer tudo quanto há. Tem gente até que voltou a colocar silício no corpo. Nada, cada um faz aquilo que achar melhor. Eu acho e não vejo isso de modo muito coerente, porque afinal de contas a gente pode cortar o corpo, mas se a gente não acerta o coração, já está tudo perdido. Confiantes a nosso Deus, apresentemos nossas preces. A nossa resposta